A reconciliação consigo mesmo. Reconciliar-se consigo mesmo é certamente a tarefa mais difícil. Vivemos quase sempre em luta com as nossas próprias aspirações. Nós não podemos nos perdoar quando cometemos um erro que arranhe a nossa imagem exterior. Não podemos aceitar nossa história de vida. Nos rebelamos contra a educação que tivemos por termos nascido em um dado momento da história mundial, por não podermos realizar nossos sonhos e por termos sido tão profundamente feridos quando crianças, que nosso desenvolvimento tenha sido impedido. Algumas pessoas passam toda a vida queixando-se e rebelando-se contra seus destinos. Queixam-se até o fim de suas vidas de que seus pais não lhes teriam dado o amor de que necessitavam. Queixam-se da sociedade que não lhes teria dado a chance que esperavam dela. Os culpados da sua miséria são sempre os outros. Sentem-se a vida inteira como vítimas. Com isso, encontram uma desculpa para a sua negação da vida. Recusam-se a reconciliar-se com sua história de vida e, ao mesmo tempo, negam-se a assumir a responsabilidade pela própria vida. E por não assumirem nenhuma responsabilidade, também não estão preparados a assumir seu papel na sociedade. Permanecem constantemente sentados no banco das testemunhas de acusação. A culpa é sempre dos outros, do governo, do prefeito, das autoridades, da sociedade, da igreja, da família. Por fim, com seus constantes protestos e queixas, acabam por rejeitar a própria vida. Estas pessoas não vivem realmente, veem-se como acusadores diante de um tribunal, no qual querem julgar os outros, sem colocarem-se a si mesmo diante dele. A postura de colocar-se constantemente como vítima e a recusa a assumir responsabilidades como uma característica de nossa sociedade. A reconciliação consigo mesmo ou a recusa da reconciliação também tem efeitos sociais e políticos. Reconciliar-se consigo mesmo significa, em primeiro lugar, reconciliar-se com a história de vida pessoal. Não importa a época em que nascemos, sempre existirão situações que gostaríamos de ter evitado. A geração que nasceu na época da guerra vivenciou experiências ruins, porém, os filhos do milagre econômico queixam-se do mesmo modo, de que sua infância foi infeliz, de que seus pais, fascinados pelo dinheiro e pelo sucesso, os teriam negligenciado. Os filhos da geração que viveu o movimento estudantil de 1968 acusam-se seus pais de terem, por pura rebeldia, se recusado a crescer e assumir suas responsabilidades como pais. Não existe um momento ideal para nascer, assim como não existe os pais ideais que gostaríamos de ter. Mesmo que os pais estejam possuídos das melhores intenções, mesmo assim os filhos serão magoados. Já num relacionamento com nossos irmãos, vivenciamos que um deles é preferido e que somos desfavorecidos. Por mais que os pais sejam justos em seu amor, teremos sempre a sensação de que não somos amados do mesmo modo. Entretanto, muitas pessoas carregam consigo um grande peso. Perderam o pai ou a mãe muito cedo,
ou então tiveram um pai de comportamento instável, alcoólatra e que depois de um consumo excessivo de álcool perdia o controle de tal maneira que toda a família o temia. Em outros casos, a mãe era depressiva e não pôde dar aos filhos a confiança fundamental de que necessitavam. Em outros ainda, a criança foi entregue a um parente, pois a mãe não tinha condições de criá-la. Mulheres que, quando crianças, sofreram abusos de um parente próximo ou até mesmo do próprio pai. Todas essas situações geram traumas difíceis de serem superados. Muitas vezes é necessário submeter-se a uma terapia para poder dar conta desses ferimentos. Porém, toda ferida pode ser curada. Nós não podemos escolher a nossa infância, mas algum dia temos de nos reconciliar com tudo o que vivemos e sofremos. Apenas se estivermos preparados para nos reconciliarmos com os nossos ferimentos, será possível transformá-los. Para Hildegard, a verdadeira tarefa dos homens é a de transformar suas feridas em pérolas. Mas isso só será possível quando eu as aceitar, quando parar de responsabilizar os outros por elas. No entanto, a reconciliação com os meus ressentimentos passa primeiro pela admissão da dor e da raiva contra aqueles que me magoaram. A reconciliação com as minhas mágoas significa, então, que eu, ao mesmo tempo, perdoe aqueles que me feriram. Porém, perdoar é um processo que, na maioria das vezes, necessita de um longo tempo para se concretizar. Não é simplesmente uma questão de querer. Para atingir a margem onde se localiza o perdão, é necessário que eu atravesse mais uma vez o Vale das Lágrimas. De lá, poderei olhar para trás e entender que meus pais não me magoaram de propósito, mas sim, porque eles mesmos foram espezinhados quando crianças. Não haverá nenhuma reconciliação com minha história de vida se não houver perdão. Eu tenho de perdoar aqueles que me feriram. Só assim poderei livrar-me do passado. Só assim poderei libertar-me de girar constantemente em torno dos meus ressentimentos. Só assim me livrarei da influência destrutiva daqueles que me magoaram e desvalorizavam. Algumas pessoas responsabilizam Deus por sua vida desnorteada. Elas precisam queixar-se de Deus para ter um motivo para rejeitar a vida. Deus é o culpado por terem nascido nessa constelação familiar, por terem recebido essas características, por lhes faltar tanta coisa e por terem de carregar um fardo tão pesado. Deus as teria tratado injustamente, não lhes teria apoiado e não se preocuparia com elas. Desta forma, vivem em desarmonia, dilaceradas, insatisfeitas consigo e com o mundo, em constante protesto contra Deus, que seria responsável pelo seu destino. Essas pessoas não podem perdoar a Deus que lhes reservou esta sina. Algumas pessoas têm muita dificuldade em imaginar que devem perdoar a Deus. No entanto, para aceitar a própria história de vida, é necessário que possamos perdoar também a Deus, que escolheu para nós este caminho.